Há mais de 2000 anos, em uma tranquila encosta na Galileia, aconteceu algo que ecoaria por todas as gerações. O vento agitava as oliveiras, uma multidão se reunia a agricultores inquietos, mães devotos fervorosos mendigos, todos atraídos pelos rumores sobre um homem diferente de qualquer outro. Não era um rei, não era apenas mais um rabino, não era um soldado ou um profeta conclamando a guerra, mas um carpinteiro de Nazaré. Ele falaria e o mundo silenciosa e irrevogavelmente começaria a girar de outro modo. Então ele se sentou, sem trono, sem plataforma, apenas uma rocha e uma voz. E com a primeira palavra ele abençoou, e o chão sob o velho mundo começou a rachar. O que se seguiu ficou conhecido como o Sermão do Monte, mas nunca foi pensado para ser apenas um sermão. Foi uma revolução do coração, um choque entre os valores do céu e as suposições da terra. Se você realmente ouvir o que Jesus disse naquele dia, suas ideias sobre força, sucesso, justiça, até mesmo sobre o que significa seguir a Deus, serão desafiadas. Por que essa mensagem ainda importa? Porque em um mundo como o nosso, cheio de ansiedade, divisão, traição e barulho, Jesus não apenas nos ensinou como viver, ele revelou o tipo de pessoas que Deus chama de abençoadas. E não são os ricos, os poderosos ou os barulhentos. São os pobres de espírito, os pacificadores, os que choram, os misericordiosos, os esquecidos. Você está prestes a entender por que Jesus disse que os mansos, não os dominadores, herdarão a terra e como essa frase ainda quebra todas as regras. O mundo confia no poder, e mais adiante veremos algo ainda mais profundo, um fio condutor oculto que percorre todo o sermão, conduzindo ao fundamento sobre o qual a vida realmente é construída e a tempestade que a testará. O que Jesus ensinou naquela encosta não foi para a multidão de então, é para você agora. A questão já não é se você ouviu as palavras dele, mas se está pronto para vivê-las. Ele abriu a boca e começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Com essa única frase, Jesus derrubou tudo o que o mundo pensava saber sobre bênção. Ele não estava apenas confortando, estava redefinindo a realidade. A multidão à sua frente vivia sob a opressão romana. Tinham aprendido que bênção se parecia com riqueza, status ou perfeição religiosa. Mas Jesus olhou para os quebrantados, os rejeitados, os humildes, e os chamou de abençoados, não pelo que tinham, mas por quem eram. Bem-aventurados são os pobres em espírito, não os arrogantes nem os autossuficientes, mas os que reconhecem sua profunda necessidade de Deus, os espiritualmente falidos que chegam ao trono, não com troféus, mas com as mãos vazias. Aí começa o reino. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Não é um sentimento superficial, nenhum mantenha a cabeça erguida. É um convite divino a sentir, a chorar pela fragilidade, pelo pecado, pela injustiça, e saber que suas lágrimas não são desperdiçadas. Jesus promete consolo não removendo a tristeza, mas caminhando conosco. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Aqui, a multidão provavelmente parou. Mansidão não era virtude naquele mundo, nem no nosso. Soava como fraqueza. No reino de Jesus, porém, mansidão é força sob controle, como um cavalo de guerra treinado para se mover apenas ao comando do seu mestre. Tem poder para retaliar e, em vez disso, escolhe amar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:6. Jesus fala com quem sente a dor, com os que anseiam, não apenas por justiça no mundo, mas por santidade em si mesmos. Isso não é apatia espiritual, é desespero pela vida para a qual Deus nos criou. Então ele descreve o tipo de pessoa que não apenas recebe graça, mas a reflete: os misericordiosos, os puros de coração,
os pacificadores. Ele pinta o retrato do cidadão do reino não definido pela dominação, mas pela transformação, não pelo poder exterior, mas pela pureza interior. E quando parece que bênção significa conforto e recompensa, Jesus lança a última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mateus 5:10. Abençoados não apesar da perseguição, mas nela. Porque quando você vive assim, você não se encaixa no sistema deste mundo, e é exatamente aí que o reino começa a brilhar. O que Jesus disse em seguida deve ter chocado até mesmo os seus mais próximos. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 5:17. A multidão provavelmente prendeu a respiração. Não eram ouvintes casuais, mas gente moldada por séculos de tradição criada na lei de Moisés. Agora Jesus falava como quem tem autoridade não apenas para interpretá-la, mas para levá-la ao cumprimento. Ele não descartou os mandamentos, foi mais fundo além da superfície até a alma. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, lhes digo. Mateus 5:21. Não é mudança de lei, é perfuração no coração por trás dela. A ira que ferve é raiz do homicídio. Insultos e amargura não são pecados menores, mas sinais iniciais de uma vida desconectada do amor. Não é apenas sobre o que as mãos fazem, e sim sobre o que o coração abriga. Ele prossegue: ouvistes, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo. Mateus 5:27. Jesus trata da luxúria não apenas do ato, mas da intenção, do olhar que se demora, da imaginação que vagueia. Ele não adiciona regras, revela quão profundamente a santidade alcança, não para nos restringir, mas para nos libertar do que corrói silenciosamente a alma. Descascando as camadas, Jesus mostra que a lei de Deus nunca foi gerenciamento de comportamento, sempre foi amor, amor a Deus e amor às pessoas. Por isso, ele diz: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Isso caiu como um trovão. Os fariseus eram o padrão ouro da justiça, mas Jesus aponta para algo mais alto, não mais regras, e sim mais profundidade. Não desempenho mais rigoroso, mas rendição mais profunda. Não um fardo mais pesado, mas um tipo diferente de justiça, a que começa quando paramos de tentar impressionar a Deus e deixamos que Ele nos transforme de dentro para fora. Se isso parece impossível, talvez esse seja justamente o ponto. Então Jesus diz algo que não apenas expande a mente, mas confronta o coração. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Mateus 5:43-44. Não é metáfora. Ele quis dizer isso. Em uma cultura erguida sobre honra e vingança, onde soldados romanos podiam ferir impunemente e zelotes sonhavam com revolução violenta, Jesus não desafiou apenas rancores pessoais. Eliminou o próprio sistema de retaliação que definia o mundo deles e o nosso. Porque, sejamos honestos, amar os inimigos ainda é o mandamento que tentamos evitar. Parece bonito, até custar alguma coisa, até que o inimigo tenha nome, rosto, memória, até que perdoar pareça injusto e abençoar quem feriu pareça traição. Mas ouça o que Jesus diz em seguida para que vocês sejam filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5:45. Não é questão de ser apenas gentil, mas de nos tornarmos mais parecidos com Deus. Nosso Pai, a quem afirmamos seguir, faz o sol nascer e envia a chuva sobre justos e injustos. Ele dá fôlego aos que o louvam e aos que amaldiçoam o seu nome. Seu amor não é reativo, é redentor. Esse é o modelo que Jesus nos dá. Não fraqueza nem silêncio diante do abuso, mas um amor que se recusa a espelhar o ódio recebido. Um amor que quebra o ciclo de retaliação
escolhendo a misericórdia em vez da vingança. Porque qualquer um ama quem o ama. Até os mais corruptos fazem isso. Amar o inimigo é divino. É aqui que o Sermão do Monte deixa de ser apenas inspirador e passa a ser perturbador. Jesus não está dando sugestões, está descrevendo como vivem os cidadãos do reino. E o centro de tudo não é amar só a família e os amigos, nem ser gentil apenas com quem concorda com você, mas aprender a estender compaixão onde ela é menos merecida, exatamente o que Deus fez por nós. Mais adiante, veremos esse mesmo princípio quando Jesus alerta sobre julgar os outros, porque por trás de ambos os ensinos está a mesma verdade. A maneira como tratamos quem nos fere diz mais sobre nossa fé do que o quão alto adoramos. Quanto mais entendemos a cruz, mais difícil fica reter o amor que nos salvou. Não julguem para que vocês não sejam julgados. É assim que Jesus abre Mateus 7, um dos versículos mais citados e mal compreendidos de toda a Bíblia. Mateus 7, 1. Jesus não manda abandonar o discernimento, nem ignorar o pecado, nem silenciar a verdade. Ele alerta contra algo muito mais perigoso, a hipocrisia travestida de justiça. Por que você olha o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave no seu Mateus 7, 3? Imagine alguém andando com uma viga saindo do olho tentando retirar o cisco do olho do outro. É absurdo. E esse é o ponto. Jesus expõe como é fácil cegarmos-nos à nossa própria fragilidade enquanto nos obcecamos pela fragilidade alheia. O problema não é a correção, é o orgulho, a voz que diz, eu nunca faria isso, o coração que se sente justificado em apontar o dedo porque seus próprios pecados são mais aceitáveis socialmente e que esquece que precisa de graça todos os dias. Jesus não fica na sátira. Ele oferece um caminho. Tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, 5. Isso é poderoso. Não é um chamado ao silêncio, é um chamado à humildade. A verdadeira correção só funciona quando começa em arrependimento. Então leve isto com você. Quem vê com clareza é quem permitiu que Deus tratasse aquilo que obscurecia a própria visão. Portanto, em tudo façam aos outros o que vocês gostariam que eles lhes fizessem, pois isso resume a lei e os profetas. Mateus 7:12. Chamamos isso de regra de ouro, mas raramente percebemos o quão radical ela é. Jesus não está apenas dizendo para evitar o mal, isso seria fácil, bastaria ficar calado distante, não se envolver. Ele nos chama a algo ativo, proativo, misericórdia em movimento. Não é não fazer o que você não gostaria, é ir e fazer o que você espera. Isso significa dar o primeiro passo, imaginar o que o outro precisa e ir ao encontro mesmo que ele nunca retribua. Significa escolher a bondade antes de que alguém a mereça, compaixão antes de ser conveniente. O mais impressionante é o que Jesus atribui a isso. Isso resume a lei e os profetas. Em outras palavras, todos os mandamentos, todas as alianças, todos os pergaminhos antigos convergem para essa postura única. Trate os outros da maneira como você gostaria que Deus tratasse você. Então, como isso se parece quando você é incompreendido, maltratado, ignorado? Jesus não quer que respondamos só com palavras. Ele quer que vivamos isso. Em breve ouviremos Jesus dizer para não nos preocuparmos com a vida, mas talvez parte de nossa ansiedade venha do fato de tentarmos controlar as pessoas em vez de amá-las. Quanto mais vivemos de mãos abertas para com os outros, mais aprendemos a confiar que Deus está nos segurando. Essa regra de ouro não é suave, é ousada e, quando praticada por gente guiada pelo Espírito, pode mudar tudo, casamentos, comunidades, até inimigos. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês. Mateus 6, 25. É um dos trechos mais ternos e desafiadores do Sermão do Monte. Sejamos honestos,
parece quase impossível. Não se preocupar em um mundo como o nosso, com contas doenças, prazos futuros incertos, Jesus não desconsidera o peso que carregamos, nem oferece otimismo superficial. Ele aponta para outro tipo de segurança que não depende das circunstâncias, mas de um Pai que vê. Observem as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não valem muito mais do que elas? Mateus 6:26. A imagem é simples, um pássaro voa livre, não porque a vida seja fácil, mas porque a provisão é certa. Jesus não nos chama à irresponsabilidade, ele nos convida a trocar o controle pela confiança. A preocupação é o que acontece quando imaginamos o futuro sem Deus nele. Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fiam. Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como uma delas. Mateus 6, 28, 29. A criação não entra em pânico. Floresce porque foi feita para a beleza, não para a performance. E então, ele traz tudo para casa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Este é o centro. Jesus não diz que nossas necessidades não importam. Ele diz que elas não são o fundamento. Quando fazemos do reino nossa primeira busca, não conforto, não reputação, não aprovação, todo o resto se encaixa sob o seu cuidado. Como isso se pareceria, e se o primeiro pensamento de cada manhã não fosse o que preciso consertar, mas qual reino estou construindo hoje? E se a sua segurança não fosse medida pelo tamanho da renda, mas pela certeza das promessas de Deus? E se confiança não fosse um sentimento, mas uma escolha renovada diariamente na presença de um Pai que nunca falhou, não ajuntem para vocês tesouros na terra. Mateus 6:19. Não porque tesouros terrenos sejam inerentemente maus, mas porque não duram traças como em ferrugem. Corrói ladrões, arrombam, mercados quebram a saúde e falha, e o que parecia seguro escapa por entre os dedos. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. O que buscamos revela quem somos. O coração segue o tesouro, nunca o contrário. E aqui o contraste fica nítido. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Ele não diz não deveriam. Diz não podem porque em algum momento um deles moldará seus valores, seu tempo, suas decisões, sua alma. E isso não é apenas sobre riqueza. É sobre aquilo que mais valorizamos, a aprovação dos outros, a próxima compra, a busca sem fim por só mais um pouco. As coisas não apenas nos distraem, elas nos discipulam lentamente para uma versão de nós mesmos que já não se assemelha a Cristo. Há, porém, outro jeito de investir em tesouros que não se desgastam, não medidos em cifras, mas em fidelidade, amor, misericórdia, impacto no reino. Cada ato de generosidade, cada momento de obediência, cada decisão de dizer sim a Deus, em vez de ao conforto, constrói algo eterno. E quanto mais investimos no céu, mais nosso coração anseia por ele. Quanto mais valorizamos o reino de Deus, mais ele se torna o lugar onde nos sentimos em casa. Em seguida, Jesus ensina os discípulos a orar não por mais coisas, mas por dependência diária, perdão e livramento do mal. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 9, 13. Desde o início tudo é remodelado. Deus não é uma força distante a ser temida, mas um Pai em quem confiar, um Pai cujo nome é santo, separado acima de tudo.
e ainda assim, próximo o suficiente para chamarmos de nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade não é frase passiva. É rendição, pedimos que os caminhos dele governem os nossos. Não pedimos apenas que Deus conserte o mundo. Pedimos que comece em nós. O pão nosso de cada dia nos ensina a pedir com confiança, não com ganância, reconhecendo nossa dependência de tudo, alimento, força, sabedoria, graça. Note a palavra nosso, não meu. Até na escassez, Jesus nos lembra de que fazemos parte de uma comunidade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Essa linha dói porque vincula receber graça à disposição de oferecê-la. Jesus não oferece uma brecha, mas um espelho. Queremos misericórdia para nós e juízo para os outros, ou nos tornaremos canais do mesmo perdão que recebemos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus reconhece a batalha, a vida não é neutra. Existem armadilhas, existe o mal, e não somos fortes o suficiente sozinhos. É um clamor não só por proteção, mas por direção, libertação e resgate. E embora algumas versões acrescentem, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, mesmo quando essa doxologia não aparece, a oração inteira aponta para isso, uma vida centrada não no eu, mas no reino de Deus. Algumas das palavras mais perturbadoras do sermão vêm em Mateus 5, 29, 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a fora. É chocante e visceral, mas Jesus não está defendendo automutilação. Ele usa linguagem intensa para revelar algo. Frequentemente subestimamos o poder destrutivo do pecado. Não é um erro, um acidente, uma fase. É fogo. O que começa em segredo não permanece pequeno, cria raízes e se espalha. Quando ele manda tomar atitude radical, não fala ao corpo, mas aos limites. O que estamos permitindo entrar no coração pelos olhos, pelas mãos, pelos hábitos? O que estamos tolerando que deveríamos remover? Jesus nos chama à pureza, não para nos restringir, mas para nos libertar da culpa, do vício e da vergonha silenciosa que rouba a alegria. Às vezes, liberdade exige sacrifício, encerrar um relacionamento que nos afasta de Deus, remover um dispositivo ou aplicativo que nos leva aonde não deveríamos ir, confrontar padrões de pensamento, ciúme, amargura, orgulho carregados por tempo demais. Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, ele não termina com poesia, termina com um aviso e uma escolha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. É uma imagem vívida. Um homem constrói, não apenas com pedras e ferramentas, mas com convicção. As tempestades virão, a chuva cairá, os ventos baterão contra as paredes, mas a casa permanece firme porque seu alicerce não muda. Jesus não fala só de construção, fala de mim e de você, de cada vida que ouve suas palavras e decide o que fazer com elas. E então vem o contraste. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Mateus 7, 26. Dois construtores, duas casas, a mesma tempestade. A diferença é o fundamento. Jesus não promete uma vida sem tempestades. Ele promete uma fé que perdura. Há um brilho sutil na parábola, ambos ouviram as palavras. Apenas um agiu. E esse é o teste, não o quanto você conhece a Escritura, mas o quanto você a vive. Não o quão alto você canta e adora, mas o quanto as suas escolhas, quando ninguém está vendo, são moldadas pelas palavras dele. A areia é fácil, conveniente e rasa. A rocha exige profundidade, mas permanece quando o dilúvio vem. Voltemos à encosta da Galileia. O vento acalmou, a multidão silenciou, e as palavras de Jesus, antes tão simples, agora pesam com significado eterno.
O que começou com bem-aventurados os pobres em espírito, termina com a imagem de uma tempestade e de um fundamento. Não foi apenas um sermão, foi a revelação do reino e do tipo de gente que Deus chama para construí-lo. Não os orgulhosos, não os poderosos, não os que impressionam o mundo, mas os humildes, os puros de coração, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que perdoam, os que confiam, os que amam quando é difícil, os que escolhem o caminho estreito mesmo quando ninguém mais caminha com eles. É assim que o reino se parece. Agora a pergunta já não é o que Jesus disse, mas o que você vai fazer com isso. Você construirá sua vida sobre o que ele ensinou. Perdoará quando estiver ferido, confiará quando estiver inseguro, obedecerá quando for desconfortável, abrirá mão do controle e buscará primeiro o reino, mesmo quando isso custar algo. Este sermão não foi uma coleção de ditos, foi um convite a um novo tipo de vida não ancorada em performance religiosa, mas em relacionamento com o Pai, não moldada pelo medo ou pelo orgulho, mas por um amor que não pode ser abalado. A tempestade talvez ainda não tenha chegado, mas virá, e quando vier o alicerce será testado. Então construa agora, construa hoje. Construa com perdão em vez de ressentimento, com oração em vez de pânico, com misericórdia em vez de julgamento. Construa sobre as palavras daquele que não muda. Se esta mensagem despertou algo em você, algo que estava adormecido, não deixe que se apague. Deixe que essas palavras criem raízes. E se você crê que outros precisam ouvir o que Jesus realmente disse naquele monte, ajude a espalhar, compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. O mundo ainda está cheio de areia movediça, mas a rocha permanece e suas palavras ainda falam.